Pai, muito obrigado por essa noite. Nós te louvamos, te agradecemos, porque Tu és um Deus bom. Obrigado, Pai. Obrigado porque foi o Seu amor quem nos trouxe aqui. Teu Filho nos instruiu. Assim como o Pai me ama, eu amo a vocês. Permaneçam no amor. Jesus pediu para a gente permanecer no amor, confiar no amor de Deus. E nós decidimos, Pai, permanecer no Teu amor, a despeito de qualquer situação, de qualquer coisa, a despeito de qualquer acusação, de qualquer perseguição, a despeito de qualquer circunstância. Nós dizemos obrigado.
nos preocupamos em ter tempo com a palavra, ter comunhão com Deus, então tudo se torna prazeroso, porque é acompanhado de boa consciência. E hoje quero que você avance na sua fé. Durante esse mês aqui, nós estaremos ministrando sobre o caráter de Deus. E um dos atributos morais de Deus é que Ele é bom. Você precisa saber que Deus é bom. E eu quero mostrar aqui alguns pontos que atrapalham a tua fé. Alguns pontos que não permitem que você conheça o caráter de Deus. Você precisa entender que o mal nunca foi criado por Deus. Repete comigo: Deus não cria o mal. Deus não criou o mal. Existe um agente do mal. Esse agente do mal chama-se Satanás. Ele é o agente do mal. Deus é o pai das luzes, Satanás é o pai das trevas. Deus é o pai da verdade, Satanás é o pai da mentira. Deus é o pai de toda prosperidade, Satanás é o pai de toda pobreza. Deus é o pai da abundância, Satanás é o pai da falta. Porque tem muita gente vivendo escassez, achando que Deus está tratando ele. Irmão, Deus não precisa tirar o seu dinheiro, fechar as portas para te tratar, não. Não é Deus que está fazendo isso. Então hoje nós vamos remover desse lugar todo tipo de crença errada. Porque Deus é Deus de abrir portas. Deus é o Deus de avanços. Deus é Deus de prosperidade, Deus é Deus de riqueza, Deus é Deus de cura, de saúde. Então nós precisamos, irmãos, entender, porque nós viemos de um ensino sobre essa nação, principalmente no Brasil, 100 anos de ensino errado na igreja. 100 anos ensinando religiosidade para o povo em vez de fé. 100 anos apontando que Deus mata, que Deus fecha a porta, que Deus põe no leito, que Deus abre cova, que Deus mata, que Deus é ruim, que Deus é isso, um Deus punidor. Cuidado, horrenda coisa cair nas mãos de Deus. E a pessoa não sabe que essa coisa de horrenda coisa cair nas mãos de Deus é justamente para o religioso que não tem boa consciência. Deus não é punidor, irmão. A única maneira de você cair nas mãos de Deus como um juízo é quando você anula o sacrifício de Cristo na cruz. Deus é bom. Diz mais uma vez para o seu irmão: Deus é bom. Mas, irmão, Ele é muito bom. Amém? Você tem que entender que o mal pertence a um ser. Coloca para mim Ezequiel capítulo 28, a partir do verso 14. Quero falar um pouquinho disso, te mostrar algo. A gente não fala muito aqui desse personagem não, mas só para te dizer que até mesmo Lúcifer foi criado em perfeição. Repete comigo: Lúcifer foi criado em perfeição. Na verdade a palavra fala que ele era o símbolo da perfeição. Para você entender que Deus não criou Satanás. Repete comigo: Deus não criou Satanás. Deus criou Lúcifer, um anjo de luz, alguém que carregava a luz. Olha lá que diz a palavra: tu eras querubim da guarda, ungido, e te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Continua: perfeito eras nos teus caminhos. Olha só, ele foi criado em perfeição, desde o dia em que fosse criado. Orações que são projetadas para a resposta. Aí você pode perguntar: mas como, pastor? Colossenses 1:12, coloca para mim. Vou te ensinar a orar de um lugar de vitória. Irmão, nunca ore de um lugar de derrota. Obrigado por nenhum amém. Nunca ore de um lugar de derrota. Ore de um lugar de vitória. E Paulo ensina isso, olha lá: dando graças ao Pai, que vos fez idôneos, dignos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Deus já te fez digno, irmão. Deus já te fez digno para a prosperidade. Deus já te fez digno para andar em cura, andar em saúde divina. Deus já te fez digno para andar no melhor dessa terra. Por isso que fala em Isaías 1:19. Coloca para mim Isaías 1:19. Olha o que diz esse verso. 1:9, isso, 1:19, isso. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta
terra. Irmão, qual que é a exigência de Deus aqui? Pelo amor de Deus, pensa comigo, qual é a exigência de Deus? Qual que é a exigência de Deus? Querer. A única exigência de Deus aqui é querer. Eu quero, estou falando, Senhor, eu quero viver o melhor dessa terra, eu quero comer o melhor da terra, eu quero ter o melhor da terra, eu quero possuir o melhor da terra, eu quero, meu Deus, porque Tu és bom e Tu és o meu Pai. Ele não está discutindo coisas não, irmão, Ele não está discutindo comportamento, Ele não está discutindo o que você fez de certo ou de errado, Ele não está discutindo o teu caráter, Ele está colocando à prova o caráter dele, dizendo, eu sou bom, tudo que se você quiser, e ouvir as minhas promessas, e crer nas minhas promessas, você vai viver o melhor da terra. Deus tem o melhor para você, glória a Deus. Então precisamos entender esse caráter de Deus e avançar, porque não conhecer o caráter de Deus faz com que a pessoa ande em condenação. Quantas pessoas estão debaixo de condenação porque não conhecem o caráter de Deus, e elas colocam tudo nas costas de Deus. Se está doente, porque Deus quis que eu ficasse enfermão. Pelo amor de Deus. Tem gente que fala assim, não, pastor, aquele irmãozinho ali está enfermo porque Deus está tratando ele. Irmão, Deus não tem enfermidade para pôr em ninguém. Repete comigo, Deus não tem, nunca teve, nunca colocou enfermidade sobre a igreja. Deus não dá enfermidade, Deus tira as enfermidades. Deus não fecha a porta, Deus abre portas para você. Esse é o caráter de Deus. Então a gente precisa entender isso, porque você crendo no caráter de Deus de forma errada, você começa a andar em condenação e achar a ter medo de Deus. Ele é teu pai. Diz para o irmão, não tenha medo de Deus, Ele é teu pai. Não precisa ter medo de Deus. Deus é teu pai, e Ele deu o Filho dele, Jesus Cristo, para você ficar à vontade na presença dEle, para você entrar diante da presença dEle por um novo e vivo caminho, diante do trono do Senhor, sabendo que você tem um sumo sacerdote, Jesus Cristo, que se compadece das suas fraquezas. Olha, irmão, nós temos tudo favorável. Tudo é favorável à nossa vida, tudo é favorável à nossa fé. Então tem gente que acha assim, não, Deus fechou a porta para treinar a minha fé. Eu já ouvi isso. Deus colocou a enfermidade para que a minha fé aumentasse. Deus fechou a porta para que a minha fé aumentasse. Eu perdi meu casamento porque Deus queria aumentar a minha fé. Aí vão colocando tudo na conta de Deus, manchando o caráter de Deus. Deus não faz nada disso. O único meio que vem a fé está escrito em Romanos capítulo 10, verso 17. Coloca para mim, Romanos 10, 17. Olha como é que Deus nos dá fé. E assim, a fé vem pela pregação, a pregação pela palavra de Cristo. Nesse exato momento, você está ouvindo a pregação da palavra de Cristo, fé está entrando no seu coração. É dessa forma que Deus te dá fé. Deus não precisa, e Deus nunca fez isso, de colocar enfermidade em alguém para gerar fé na vida da pessoa. Não, meu irmão, Deus não faz isso. Deus é bom, Deus é maravilhoso, então Ele nunca vai colocar uma enfermidade para gerar fé, Ele nunca vai fechar uma porta para gerar fé, Ele nunca vai fazer você errar para te dar uma fé, porque fé não vem por doença, fé não vem por falta de dinheiro, fé não vem através de problemas, fé só vem através da pregação da palavra. O que você fez hoje, de sair da sua casa, sentar aqui para ouvir a palavra, é para receber fé, e fé está entrando no seu coração. Aleluia. Então você precisa entender que Deus não coloca doença, Deus dá saúde. Deus não dá escassez, Deus dá abundância. Você precisa conhecer esse coração de Deus. Agora, o povo precisa entender isso. Então você precisa separar o que é doutrina humana de doutrina de Cristo. Coloca para mim Mateus 22, 29. Veja o que diz esse verso.
Respondeu-lhe Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. O problema das pessoas é que elas não conhecem a palavra. Entende? Elas não querem gastar tempo com a palavra. Inclusive nós temos uma escola aqui, a matrícula está aberta. Venha aprender a palavra, venha aprender a andar na fé, venha conhecer o caráter de Deus, venha andar em segurança, porque as pessoas erram por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Se você não conhece a palavra, você não conhece o poder de Deus. Se você não conhece o caráter de Deus, você não conhece o poder dele, porque Deus é poderoso. Tem gente que acha que poder é ficar falando línguas, sapatear, sair correndo, sentir arrepio. Isso não é poder, irmão, isso é emoção. Diz para o irmão assim: isso não é poder, isso é emoção. Porque poder, meu irmão, transforma. Poder muda. Você vai e fala: eu participei de um culto poderoso, estava doente, saí curado. Isso é poder de Deus. Eu participei de um culto poderoso, eu estava solteiro, agora eu já vou casar. Glória a Deus. Isso é poder, irmão. Deus agindo, Deus abrindo portas, Deus promovendo conexões, amém? E Deus tem conexões de negócios essa noite para liberar sobre as nossas vidas. Conexões de ouro, pessoas certas, no lugar certo, com a chave na mão, com o dinheiro no banco, pronto para comprar e para vender o que você quer. Deus faz isso, meu irmão. Deus pode te capitalizar da noite para o dia, porque Ele tem janelas dos céus abertas sobre nós. Repete assim: obrigado, Pai, pelas janelas abertas que estão sobre nós. Janelas abertas, se manifestem agora em nome de Jesus. Tudo que você precisa é de uma janela do céu aberta, irmão. Janela do céu aberta é poder. Janela do céu aberta é solução em 24 horas. Vou repetir porque você não pegou isso. Janela do céu aberta traz soluções em 24 horas. A palavra de Deus fala que um povo estava totalmente faminto, e estavam colocando a culpa em Deus e a culpa no profeta. E o rei chegou lá no profeta: profeta, nós vamos te matar, nós vamos te destruir. E o profeta falou assim: olha, eu não tenho nada a ver com isso, o meu Deus também não. Mas para provar que Deus está na minha vida, amanhã a essa mesma hora haverá comida em abundância para todo mundo. Aí um boca aberta de um capitão falou assim: só se Deus abrir uma janela do céu. Aí o profeta falou assim: Deus vai abrir uma janela do céu, em 24 horas todo mundo vai ter comida em abundância, você vai ver e não vai comer. Passou, irmãos, 24 horas, um pouquinho antes de completar as 24 horas, a palavra fala que existem ali alguns leprosos fora do arraial, dizendo assim: olha, nós estamos com fome. Se a gente entrar na cidade, vão nos apedrejar, porque somos leprosos. Se a gente for no arraial dos Sírios, quem sabe eles nos dão alguma coisa. E eles decidem ir no arraial dos Sírios. Enquanto eles estão caminhando, os sírios começam a ouvir barulho de exército, de cavalaria. E eram os passos apenas de 4 leprosos. Mas Deus fez o inimigo ouvir um exército marchando. Entrou neles um desespero tão grande, que eles saíram correndo, que lá no Nordeste fala, a chinela ficou grudada no chão. E ficaram tudo para lá, arrastaram lá a cadela e deixaram toda a riqueza para trás. Os leprosos entraram: ué, não tem ninguém aqui? Começaram a se alimentar, encontraram ouro, encontraram pedras preciosas, armamento, roupa, comida à vontade. Eles estavam com a barriga cheia. Assim: olha, hoje é dia de boas novas. Isso, irmão, hoje é dia de boas novas. Hoje é dia de boas novas. E aqueles leprosos foram lá na cidade e gritaram: ei, tem comida à vontade. Ei, nós já vencemos a batalha. E o povo saiu alvoroçado. E o boca aberta que duvidou foi atropelado.
E Deus em 24 horas deu a solução para o seu povo, para provar que o caráter de Deus é bom. Eu profetizo soluções entrando em tua vida em 24 horas. Soluções brotando, dinheiro sendo liberado, pagamentos entrando na sua conta, em nome de Jesus. Receba, porque amanhã, 24 horas, nesse exato momento, você vai estar celebrando o poder de Deus, para provar que o caráter dele, ele é muito bom. Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom, irmãos. Deus é maravilhoso. Ele é um Deus que soluciona tudo. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, talvez até desconfiado de Deus. Oh Deus, que situação que você me colocou, irmão. Deus não te colocou em situação nenhuma, Deus te colocou em vitória. E nessa noite Ele responde: eu já te coloquei em vitória, filho. Eu já te coloquei em vitória, filha. Se prepare para receber as respostas. Que Deus faz, irmão, coisas extraordinárias. Então você precisa aprender a conhecer a palavra e conhecer o poder de Deus. Esse poder de Deus está à minha disposição. Eu amanhã, amanhã nesse mesmo horário eu vou estar celebrando uma vitória. Quem crê? Quem crê comigo? Amanhã nesse mesmo horário você vai estar experimentando o poder de Deus na tua vida, em nome de Jesus. Você precisa crer, irmão, em algo, porque quem vê Jesus vê o Pai. Quem vê Jesus vê o Pai. E para te informar algo, João capítulo 1 verso 1 fala que no princípio Ele era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, e tudo que foi feito através dele. Então Jesus é o que? A palavra. Jesus é a palavra. Jesus é a palavra. Você fala: Deus não está falando comigo. Pelo amor de Deus, você tem um livro grosso na sua casa, na sua mão, não tem? Deus, abre a Bíblia ali, começa a conhecer Deus. Deus vai falar com você. Jesus é a palavra, e a palavra e Deus são um. Por que o diabo está usando tanta gente inteligente para dizer assim: não, a Bíblia não é a palavra de Deus? Quem já ouviu isso? Reafirmaram esses dias pregadores refinados da alta sociedade de São Paulo, fazendo estudos para dizer: não, a Bíblia não é a palavra de Deus. Está repreendido em nome do Senhor Jesus. A Bíblia é completamente inspirada por Deus, porque Ele é o próprio Jesus, e quem conhece Jesus é o Pai. Hebreus capítulo 1 até o verso 3, Hebreus 1 e 3. Olha isso: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias, hoje nós vivemos os últimos dias, amém? Nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Verso 3: Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Jesus e Deus são um. Jesus é a expressão exata do ser de Deus. Se você vê Jesus, quantos aqui já leram sobre Jesus, amém? Em que parte da Bíblia Jesus colocou alguma enfermidade em alguém? Fala para mim, valendo R$100 e um churrasquinho no final do culto. Mostra para mim, qual a parte onde Jesus coloca uma enfermidade? Tem alguma parte? Não tem. Jesus nunca colocou enfermidade em ninguém. Se Jesus e o Pai são um, Deus nunca colocou enfermidade em ninguém. Me mostra uma parte onde Jesus colocou alguém no leito, ou alguém para morrer, onde Jesus matou alguém. Jesus matou alguém? Não. Então Deus não mata ninguém. Repete comigo: Deus não mata ninguém. Ele só dá vida, amém? Me mostra uma parte onde Jesus falou assim: olha, resolva aí, não tem dinheiro,
Onde Jesus disse que não tem dinheiro? Nunca. Jesus sempre tinha. O dia que chegaram para cobrar impostos dele, e aí o Pedro, boca aberta, ao invés de falar, não, ele é filho, não vai pagar nada, porque ele é filho de Deus e dono da terra, ele falou assim, não, eu pago imposto, meu mestre também. Jesus não tinha nada a ver com isso. Pedro não tinha dinheiro, foi lá, chegou o Pedro com a cara branca, com aquela carona grande, e Jesus, eu sei, Pedro, que você aprontou. Mas para não escandalizar, para a gente não arrumar problema, vai lá no rio, pega uma vara, pega um anzol aí, põe uma isquinha aí, vai lá no rio e pesca um peixe. O primeiro peixe que você pescar, na boca do peixe, tem uma moeda que paga o meu imposto e o teu imposto. Vai lá, Pedro. E Pedro foi lá, jogou o anzol e pescou um peixe. Talvez você precise de um peixe desse hoje. Ele tem, irmão. Então nunca diga, olha, presta atenção nisso, nunca diga, não tenho dinheiro. Tira isso da sua boca, irmão. Você tem, diz, meu irmão, você tem. Deus vai abrir a porta, Deus vai colocar dinheiro na sua carteira, Deus vai abrir a porta para você, Deus vai colocar dinheiro no banco, Deus faz dívidas desaparecer, Deus coloca o teu nome, Deus aumenta o seu score, Deus aumenta, Deus limpa tudo, irmão. Deus te coloca assentado entre os príncipes, se Ele quiser agora, meu irmão. Para dessa mentalidade de escassez e ainda de achar que é Deus. Tem gente que dá graças a Deus por tudo. Está repreendido, irmão. Ei, irmão, como é que você está? Estou desempregado, graças a Deus. Está repreendido. A palavra fala em tudo dai graça, mas é tudo coisa boa. Oh, Deus abriu a porta, graças a Deus. Eu tenho dinheiro, graças a Deus. Olha, eu estou descansando no Senhor, graças a Deus. Eu sou curado, graças a Deus. Eu sou rico, graças a Deus. Eu sou próspero, graças a Deus. Eu sou a justiça de Deus em Cristo, graças a Deus. Tudo vai bem com a minha casa, graças a Deus. Eu estou nessa cidade, graças a Deus. Estou prosperando, graças a Deus. Em tudo dai graças. Ou vai dar graça por coisa ruim, irmão? Que hipocrisia é essa? Vai dar graça porque está endividado? Vai dar graça porque as coisas estão faltando dentro de casa? Não, irmão, em nome de Jesus, abre o seu armário e profetiza que entra comida. Abre a porta da geladeira e profetiza que comida entra. Eu sou testemunha disso, estava lá em Goiânia, 2017. Estava lá, sendo preparado para viver pela fé. Deus me separou para o ministério da palavra e da oração. Deus falou assim, olha, pare de trabalhar, gaste o seu tempo orando e estudando a minha palavra. Eu falei, sim, Senhor, amém. E eu preocupado, falei, lógico, se você fala para mim, e as contas? Eu fiquei preocupado. E as contas, Senhor? Deus falou assim, ora e medita na minha palavra. E eu fui obediente. Os primeiros 15 dias foram extremamente difíceis. De repente, quando eu abro a minha geladeira, estava que nem coco, água e branca por dentro. Já abriu o coco, estava igualzinho em coco. Eu falei, meu Deus, o Senhor disse para eu viver pela fé. Os meus olhos naturais estão vendo uma geladeira que nem coco, só tem água dentro, e está branquinha. Mas pela fé eu vou profetizar, Pai. E eu comecei a profetizar, obrigado, Pai, porque aqui tem frutas. Obrigado, Pai, porque aqui tem carne. Obrigado, Pai, porque aqui tem iogurte, tem queijo. Oh, irmão, eu enchi a minha geladeira falando com ela. Irmão, e fui deitar. 15 minutos depois, não, meia hora depois, o irmão bate na porta da minha casa. Não sei exatamente quantos minutos, mas foi assim uma coisa muito rápida. Porque esse irmão disse que ele estava no mercado. Deus falou assim para ele, pare de fazer compra, escute a minha voz. E enquanto eu falava com a geladeira, Deus falava com o irmão, e ele ia lá e pegava e colocava dentro do carrinho. Ele encheu o carrinho e falou, e agora, Senhor? Vai e leva para o meu filho na rua tal, no endereço tal. E esse irmão bateu na porta da minha casa, falou assim, pastor, ele sabia que eu era um pastor, Deus me mandou aqui, e olha, tem essas bênçãos para você, e Deus diz para você, se prepara que você vai para as nações. Eu falei, amém, glória a Deus. E tudo que eu profetizei, a geladeira ficou cheinha. Então pare de falar do que você não tem, irmão, nesses olhos carnais, e comece a falar o que os olhos do seu coração estão vendo. Abra os olhos do teu coração, ilumine o seu entendimento e profetize as melhores coisas para a sua vida, para a sua casa e para os seus filhos. E você vai ver o agir de Deus. Por quê?
Porque Deus é bom. Aleluia. Deus é maravilhoso. Então nós precisamos entender que Jesus e Deus são um. O Pai, quem vê o Filho, vê o Pai. Quem vê o Pai, vê o Filho. Colossenses capítulo 1, verso 15. Veja isso. Esta é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. O verso que nós lemos anterior fala que Ele criou todas as coisas pela sua palavra e sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Tudo que nós vemos foi criado pelo poder da palavra. Tudo que nós vemos foi criado pelo poder da palavra. E aqui está dizendo que Ele é o Deus invisível, o primogênito de toda a criação. E a palavra aqui vem dizendo o quê? Que você funciona como Deus, irmão. Lembra que pregamos aqui o modus operandi de Deus? Como é que Deus faz as coisas? Deus não faz as coisas, irmão, como a gente pensa. Deus faz tudo falando. E nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Como é que você vai resolver os seus problemas? Falando a palavra para os seus problemas. Falando o que a palavra diz a respeito da sua vida financeira, falando o que a palavra diz a respeito da sua saúde, falando o que a palavra diz a respeito da sua casa, dos seus filhos, dos seus netos, falando o que a palavra de Deus diz. Não é você colocando a mão, não é você se envolvendo no problema. Não se envolva em problemas, irmão. Traga a solução para os problemas. Traga a solução. Qual é a solução? Falar a palavra. O diabo está mexendo com os meus filhos. Você vai falar: opa, diabo, para aí. Quebro as manobras de Satanás agora. Porque a palavra fala que os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele me dá. Se os meus filhos são uma recompensa, uma herança do Senhor, Satanás, tira a tua mão da minha herança. Foi Deus que me deu, você não tem autoridade. Pode ter 5, pode ter 10, pode ter 50, pode ter 100 anos. É teu filho, é tua herança. Quebre as manobras de Satanás usando o poder da palavra. E ainda profetiza: os meus filhos são flechas na mão do valente, eles não erram o alvo. Os meus filhos vão acertar o alvo, porque são flechas na mão de Deus. Então, irmão, não se conforme com situações. O teu Deus é bom. Amém? Ele é o primogênito de toda a criação, a imagem do Deus invisível. Então você precisa entender que o primeiro obstáculo da tua fé, para você compreender o caráter de Deus, é justamente não conhecer as Escrituras. O segundo obstáculo da palavra, que te impede de conhecer o caráter de Deus, é achar que Deus pode tudo. Tem muita gente que fala: não, Deus pode tudo. Deus não pode tudo. Deus não pode tudo. Eu vou te mostrar na palavra. Coloque aí para mim Tito 1 e 2. Carta de Paulo a Tito 1 e 2. Na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir. Primeira coisa, Deus não pode mentir. Diz para o irmão: Deus não pode mentir. Então Deus não pode tudo. Não, Deus pode tudo, Deus não pode tudo. Primeira coisa, irmão, você tem que entender que existem dois reinos no mundo espiritual. O reino de Deus, onde Ele é soberano. Deus é soberano nesse reino. Nesse reino realmente Ele faz todas as coisas. E existe o império das trevas que governa o mundo. Lá é Satanás, irmão. Toda coisa ruim que está acontecendo no mundo não é Deus, é Satanás. Quando você vê crianças pedindo no semáforo, no farol, ou na sinaleira, que aqui chama sinaleira. Olha só como Deus é tão bom, porque que deixa essas crianças aqui? Não é Deus, irmão. É o império das trevas, é o reino do mundo. Quando você vê pessoas abortando, crianças que nascem defeituosas, vai falar que é Deus. Não é Deus, irmão. É crença errada, é império das trevas, é a operação de Satanás. Deus faz tudo bom. Então Deus não pode tudo, Deus não pode mentir. Outra coisa que Deus não pode, Tiago 1,17. Toda boa dádiva, todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de dúvidas. Deus não pode variar, Deus não pode mudar. Deus não é bipolar, irmão. Repete comigo: Deus não é bipolar. Tem gente que acha que Deus um dia está alegre, outro dia Ele está furioso.
não é? Ah, Deus está alegre comigo hoje. Olha, Deus está furioso, meu Deus. Aí eles falam assim, Jeová bradou, né? Quando eles falam assim, Jeová bradou na igreja, é porque o negócio foi feio, Deus estava bravo. Irmão, Deus não muda, Deus é bom, Ele é imutável. Por favor, que você receba nessa noite a revelação da imutabilidade de Deus. Deus não muda. O que Deus falou para você está de pé. O que Deus falou para você não vai virar nada. Deus não faz curva na palavra dele. A palavra dele é sólida como uma rocha. E ele tem um caráter bom. Se ele disse, já está feito. Ele nem vai fazer, já está feito. Você precisa entender que quando Deus fala, cria na hora. Vou falar de novo. Quando Deus fala, passa a existir naquele mesmo momento. Quando Deus fala, Deus não vai fazer, já está feito. Ele falou, haja luz, bum, luz apareceu. Falou com a terra, produz a árvore. No mesmo momento a terra produziu árvores com sementes, com frutos. Falou com o mar, produza os peixes, os animais marinhos. No mesmo momento o mar produziu. Falou com o ar, produziu as aves, tudo. Na hora que ele fala, está feito. Se Deus falou com você, está acontecendo. Se Deus está falando com você nessa noite, presta atenção nisso. Se Deus está falando com você nessa noite, através dessa palavra, coisas já estão acontecendo na tua vida. Nesse exato momento, Deus está fazendo coisas. Então não coloque tudo nas costas de Deus, não. Tem gente que está lá olhando para a velha aliança ainda. Tem coisas lá na velha aliança que fala, que Deus matou, Deus curou, Deus feriu. Ali, irmão, é um contrato que estava vigente com aquele povo. Nós não temos, esse contrato foi rasgado na cruz. Repete comigo, o contrato da lei em ordenanças contrárias a nós foi rasgado e pregado na cruz. Não existe mais, irmão. Quando você lê a palavra agora lá da antiga aliança, lembre-se, graças a Deus por Jesus Cristo. Quando você vê os sacrifícios, quando você vê as pessoas sofrendo pelos seus próprios pecados, começa a dizer, graças a Deus por Jesus Cristo. Então não coloque tudo na conta de Deus. Terceira coisa que impede a pessoa de conhecer o caráter de Deus, é uma idolatria chamada Jó. Você já viu como os crentes idolatram Jó? Tem gente que canta, quero ter a paciência de Jó, quero ter a fé de Jó. Onde Jó teve fé, irmão? Só temos um capítulo falando da galeria da fé. No capítulo 11 fala assim, pela fé Abraão, pela fé Jacó, pela fé Moisés, pela fé até a prostituta Raabe está na galeria dos heróis da fé. Você não vê o nome de Jó lá, porque Jó não era um homem de fé. Repete-me, Jó não era um homem de fé. Jó era um homem bom. Só a única coisa que Jó era bom, era reto. Quantas pessoas que não são da igreja são retas que você conhece? Você conhece alguém que não é da igreja, uma pessoa reta? Quem conhece? Está lá. Mas se não aceitar Jesus, vai para onde? Assim era Jó, bom, reto, temia a Deus, mas não era de fé. Aí as pessoas, nossa, mas Jó, você viu a prova de Jó? Eu não sei o que, Jó está repreendido. Jó é um péssimo exemplo de fé, e eu te mostro na palavra. Que a palavra fala, Jó capítulo 1, que estava lá, os filhos de Jó faziam umas festinhas e chamavam as irmãs, e daqui a pouco você vê no outro dia Jó sacrificando, diz assim, vai que eles pecaram, né, Deus? Vai que eles pecaram, né, Senhor? Eu não sei o que aconteceu. E era assim, os filhos fazendo festinha, chamavam as irmãs, só Deus sabe o que acontecia lá dentro. E Jó com medo. Tudo, aquele temor, aquele medo dele, ele mesmo declara com a boca dele, dizendo assim, tudo que eu mais temia me aconteceu. Realmente, tudo que você vê que aconteceu de ruim na vida de Jó, foi as legalidades que ele deu. Aí fala assim, mas Deus permitiu. Deus permitiu porque Jó permitiu primeiro. Repete comigo, Deus permitiu porque Jó permitiu primeiro. Aí você vai ver do capítulo 2 até o capítulo 37, um homem reclamando, um homem falando mal de Deus,
com justiça própria, eu era justo e temente, que me valeu temer a Deus, que me valeu obedecer, que me valeu isso e aquilo, e Deus está me punindo, Deus tem raiva de mim, Deus isso, Deus aquilo. Aí no capítulo 38, verso 1, veja Deus, aí Deus aparece, Deus fica cansado, Deus fica até as tampas, e como diz os gaúchos, Deus vai começar a dar nos dedos do Jó agora, fica vendo. É assim que os gaúchos falam, meu amor. Deus deu nos dedos. Jó capítulo 38, verso 1. Irmão, não tenha pressa, vou pregar até as 10 hoje, amém? Olha lá, depois disso, o Senhor do meio de um redemoinho respondeu a Jó. E ele não fala assim: Jó, meu filho, eis que estou contigo. Não, ele vem falando assim, sabe, Deus fala com nada assim para Jó ouvir. Quem é esse que escurece os meus desígnios, que está falando mal dos meus princípios, que está falando mal do meu caráter, com palavras sem conhecimento? Verso 2: cinge, pois, os lombos como homem, pois te perguntarei, e tu me farás saber. Verso 3: onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Diz-me se tens entendimento. E aí vai, só Deus dando nos dedos de Jó. Coisa, diz assim: ei Jó, fala assim: ei Jó, olha para o seu irmão e fala: ei Jó, coisa feia. Aí vem o verso 42, aí Jó, Deus vai falar com ele até capítulo 38, capítulo 39, capítulo 40, capítulo 41, Deus só dando uma surra em Jó. Olha só, aí ele se arrepende. Olha o verso 42, capítulo 42, verso 1. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Irmão, tem gente que pega isso daqui e acha uma coisa bonita. Aqui é o cara arrependido depois de tomar uma surra de Deus. Verso 3: quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade falei do que não entendia, Senhor, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Verso 4: escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei, te perguntarei, e tu me ensinarás. Verso 5: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Ele se converte. Aqui é o momento que você teve que considerar Jó, alguma coisa de Jó, porque o resto não presta. Capítulo 1, capítulo 2, até o capítulo 37, tudo que Jó fala é uma coisa errada. É o exemplo do que não fazer, o exemplo do que não falar. Então hoje, remova toda a idolatria de Jó, musiquinha de Jó, coisa de Jó. Joga Jó no lixo, irmão, em nome de Jesus, porque isso impede você de conhecer o caráter de Deus. Jó não é uma coisa boa para você. Diz, irmão, assim: Jó não é uma referência boa para você. Ah, pastor, mas Deus ficou em silêncio. Quando Deus está em silêncio, Ele está trabalhando. Me mostra na palavra. Outra crença errada, irmão. Ah, Deus está em silêncio, Deus não está falando comigo. Quanto tempo faz que você não abre a sua Bíblia? Deus está em silêncio, não fala nada. Quanto tempo faz que você não abre a sua Bíblia? Deus não fica em silêncio, isso é desculpa de religioso. Deus está em silêncio, Ele está trabalhando, todo mundo, aleluia Jesus, glória a Deus. Para, irmão, se Deus está em silêncio é porque você está fora do princípio. Porque Deus só pode fazer coisas dentro de princípios. Repete comigo: Deus só pode fazer coisas dentro dos princípios. Congregar, dizimar, tomar ceia, estar em comunhão, vida de oração. Deus só faz as coisas dentro do princípio, dentro da palavra. Tudo que é palavra Ele garante, Ele respalda. Fora de princípios, Deus está em silêncio. Então se Deus está em silêncio, é porque você não está cumprindo princípios. Primeiro princípio: pega a sua Bíblia, abra a sua Bíblia. Não a Bíblia desviada, a Bíblia espiritual, amém? Livro, pai. Se você não tem uma Bíblia, fala comigo que eu dou Bíblia. Todo ano eu dou no mínimo 50 Bíblias. Quem quiser Bíblia, fala comigo que eu vou comprar uma para você. Bíblia espiritual, irmão. Pergunta ao seu irmão: cadê a sua Bíblia, irmão? É misericórdia, irmão. Cadê a sua Bíblia? Aplicativo de celular não é Bíblia.
Aplicativo de celular não é Bíblia. O próximo culto quero ver todo mundo de Bíblia aqui na mão, irmão. Nome de Jesus. Apesar que a gente usa aqui, mas irmão, isso para mostrar que você fala, eu tenho Bíblia, irmão. Olha, pastor, estou com a minha Bíblia aqui, minha Bíblia espiritual. Para você folhear, para você entender. Chega dessa coisa, irmão. Isso aqui pode acabar a bateria, pode atrapalhar. Se está olhando alguma coisa, entra uma mensagem do WhatsApp, aí o diabo já começa a te desviar da palavra. Pelo amor de Deus, próximo culto, domingo de manhã, todo mundo com a Bíblia, amém? Posso ouvir um amém? Traga a sua Bíblia, em nome de Jesus. Fora dos princípios nada funciona, irmão. Então se Satanás tocou a Jó, foi pela vontade permissiva de Deus. E vontade permissiva de Deus acontece quando você permite. Vou repetir, a vontade permissiva de Deus acontece quando você está dando permissões. Satanás só pode tocar sua vida quando você está fora de princípios. Não tem jeito. Fora de princípio, Deus não tem compromisso. Dentro do princípio, Deus está com você. Amém? Glória a Deus. Outra coisa, irmão, você precisa entender que Deus é Pai e Ele é bom. Deus é bom. Entenda uma coisa. Quarto ponto que você precisa entender sobre o caráter de Deus. Deus é bom. 1 de João, capítulo 1, verso 5. Hoje vocês vão sair daqui crente. Amém. Glória a Deus. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Não há nele treva nenhuma. E quando eu fiz a exegese, a etimologia dessa palavra treva, no grego, deu uma palavra chamada escótia, palavra escótia. Aí fui para a definição de escótia: escuridão, desgraça, doença, pobreza, falta, escassez. Aí o que está falando aqui? Que nele não há escótia. Vamos lá, repete comigo. Ora, bem alto, ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz, nele não há desgraça, escuridão, obscuridade, falta, pobreza, doença nenhuma. Nada de ruim tem em Deus. Deus não pode fazer nada. Outra coisa que Deus não pode: Deus não pode fazer nada ruim na tua vida, porque isso não está nele, não existe nele. Ele é bom. E isso te dá toda a liberdade para ir para Deus do jeito que você está, do jeito que você é, para chamar Ele de papai. Ô pai, e aí pai? Já trocou uma ideia com seu pai quando você dá mancada? Eu dava umas mancadas às vezes. Eu chegava lá no meu velho, chegava de mansinho, sabia que ele era um homem bom, e falava: e aí pai? Ele só fazia assim: fala Carlinhos, que ele me chamava de Carlinhos. Vem cá meu filho. Eu falei: pai, você sabe como que é? Eu sei filho, vem cá. Ele me abraçava, me aconselhava, era um pai bom. É a mesma coisa com Deus, irmão. Amém? Melhor ainda com Deus. Deus não está te avaliando. Deus não está olhando as coisas boas ou coisas ruins que você faz. Em nome de Jesus, sai dessa religiosidade. Tenha a liberdade de respirar livre e falar: obrigado pai, porque apesar de mim mesmo o Senhor me abençoa. Apesar de mim mesmo o Senhor abre as portas para mim. Vamos avançar aqui no quinto ponto que você precisa entender. Outra coisa, irmão, Deus não é ladrão. Vou repetir: Deus não é ladrão. Existe um ladrão na palavra. João 10:10, coloca para mim. Olha quem é o ladrão. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Então o ladrão é Satanás. Deus não vem para matar, Deus não vem para destruir, Deus não vem para roubar nada de ninguém. O que ele vem? Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Deus não é ladrão, irmão. Ele não veio para matar, nem roubar, nem destruir. Isso aí é papel de Satanás, irmão. Ele é bom.
Ele veio para que tenham vida e vida em abundância. Glória a Deus. 6, 1 Timóteo capítulo 2 e 3, Deus deseja que todos os homens sejam salvos. Tem gente que fala assim: olha, as coisas ruins estão acontecendo comigo porque eu não sou predestinado. Eu já conheci pessoas que desistiram da fé e estão no mundo porque eles acreditam na doutrina da predestinação. Isso não, Deus não me escolheu para ser salvo. Isso não é uma mentira. A doutrina da predestinação é uma doutrina de demônios. Veja o que diz 1 Timóteo 2 e 3. Primeira carta de Paulo a Timóteo 2 e 3. Será que é isso mesmo, Sandro? Deixa eu ler aqui na minha Bíblia, se é essa referência mesmo. O único que não falha é Deus, amém? Isso mesmo, vamos lá. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, verso 4. O qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Deus quer que todos os homens sejam salvos. Essa palavra salvo é sotéria ou sozo, que é receber cura, libertação, prosperidade, receber sucesso, receber riqueza. Tudo isso está em salvação. Deus deseja que todos os homens sejam curados, libertos, salvos, prósperos e felizes. E mais, e que cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Ele é a verdade, irmão. Deus não é mau, Deus é bom e chamou todos para a salvação. 7º ponto para a gente terminar: Deus é curador. Ele cura tudo, irmão. Veja o que diz a palavra, Atos 10, 38. Agora nós vamos ler, fique de pé, nós vamos ler juntos isso. Atos 10, 38. Já quero ministrar a você. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo o que? O bem e curando a alguns, não, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então Deus não coloca enfermidade, Deus cura todo mundo. Repete comigo: Deus não coloca enfermidade, Ele cura todo mundo. Êxodo 23 e 25. Ele é aquele que tira as enfermidades. Servireis ao Senhor vosso Deus, Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e tirará do vosso meio as enfermidades. Deus vai tirar de todos nós as enfermidades do seu lado, da sua família. Ele não coloca, Ele tira as enfermidades em nome de Jesus. Salmo 103, verso 5. Acho que é o verso 4, vem para mim. Isso. Não se irrite, vem, coloca o verso 3. Olha lá. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. Já vai sendo curado aí, irmão, em nome de Jesus. Mateus capítulo 8, verso 16. Ele quer curar todo mundo. Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele meramente com a palavra expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes. Tem gente doente aqui, vai sair curado hoje em nome de Jesus, porque essa é a vontade de Deus. Mateus 12, 15. Mas Jesus, sabendo disto, afastou-se dali. Muitos o seguiram, e a todos os curou. Glória a Deus. Repete comigo: Deus é bom. Isso é o caráter de Deus. Isso te faz andar confiante diante de Deus. Isso faz você olhar para as enfermidades e não aceitar. Esses dias estava uma unha encravada, irmão. Coisa do inferno. Pensa algo do inferno, uma unha encravada. E ela vai na podóloga. Não, eu sou curado. Rabacaxataramai. Unha, seja curada, volta para o lugar, sai daí.
E dedo, em nome de Jesus, põe para fora o negócio que está aí me atormentando. Eu fiquei lá 2 dias confessando: eu sou curado, meu dedo é perfeito, eu tenho saúde do alto da cabeça à planta dos pés, glória a Deus. Eu não podia nem pisar, irmão, mas eu pisava como se não estivesse doendo, porque eu sou curado. No outro dia amanheceu, a unha que estava encravada saiu para fora, eu tirei, irmão, com uma pinça. Glória a Deus. Porque você tem que colocar a mão no seu corpo, assim: corpo, funcione na perfeição que Deus criou. Corpo, funcione na perfeição que Deus criou. A saúde está dentro de você, irmão. Deus é tão bom que Ele curava todo mundo, irmão, porque Deus não criou nenhum doente. Deus não criou nenhum doente. Deus não criou nenhuma enfermidade. Deus não criou nenhuma pobreza. Deus não criou nenhuma escassez. Deus criou um homem saudável e rico. Vou repetir: Deus criou um homem saudável e rico. Lá no jardim do Éden, ele olhava para o rio assim, havia ouro, pedras preciosas, árvore de todas as espécies, animais que obedeciam. O homem era plenamente rico. O homem mais rico que existiu na face da terra foi Adão, irmão. Tinha ouro e pedra preciosa. Ele pegava com a mão assim, ó, porque Deus criou o homem saudável e rico. Bom, eu não sei qual é o seu problema, mas se eu fosse você, não ficava no seu lugar. Vem orar junto aqui na frente, em nome de Jesus. Vamos liberar essa unção para você sair daqui, irmão, entendendo essa revelação do caráter de Deus, saindo daqui curado. Leve cura para a tua família, para a tua casa, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, cheguem perto aqui, ó, todos aqui na frente. Tem um buraco aqui, ó, fecha aqui em nome de Jesus. Você precisa entender o caráter de Deus. Deus é bom, Deus é bom. Nele não há trevas, não há obscuridade. Ele é completamente luz. Aleluia. Entenda o caráter de Deus e desfrute desta bênção em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Comece a orar no seu lugar, irmão. Comece a colocar diante de Deus. Se você precisa se ajustar com Deus, se até hoje você creu num Deus carrasco, num Deus totalmente equivocado aí, achando que Deus está fazendo coisas ruins, comece a se converter agora, a se acertar com Deus. Vai falando: Deus, eu tomo posse do perdão. Vai falando isso: Deus, eu tomo posse do perdão, porque por muitas vezes eu desconfiei do seu caráter, por muitos problemas na minha vida, que eu disse que era o Senhor que estava produzindo, porque eu aprendi errado. Mas hoje eu tomo posse do perdão, eu entro em metanoia, em arrependimento, em mudança de mentalidade, porque o Senhor é bom, o Senhor me criou para cura, o Senhor me criou para prosperidade, o Senhor me criou para o sucesso. Vai clamando a Deus enquanto nós adoramos. Lindo Jesus, Rei do meu coração, com meu lindo Jesus, estrela da manhã, Pai, em nome de Jesus, eu cantarei a Ti o que posso te dar, por tudo que Tu és. Você me libertou, me curou. O que posso te dar, por tudo que Tu és. Você me libertou. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Tu és bom, em todo tempo Sejam és curados bom. de todas as enfermidades. Justiça Deus, Tu és aquele que tira a enfermidade, que tira a pobreza, que tira a falta de sucesso. Em nome de Jesus, sejam tocados pela glória de Deus, sejam marcados por um tempo novo,
sejam marcados por um tempo de bênção, de prosperidade, de saúde, de grandeza de Deus, em nome do Senhor Jesus. Rebacalabás, olhe para esse irmão. Chorei mandala massore mequele mai. Era massou que ele massou rabacai. Deus de poder, Deus de poder. Conheçam a Deus, conheçam as Escrituras e o poder de Deus, conheçam a palavra, Ele e a palavra são um. Sim, Senhor, Ele é o Deus que faz coisas novas. E Ele diz: eis que está saindo à luz coisas novas. E não se esqueçam do que foi profetizado: bênçãos e soluções em 24 horas. Deus mudando situações, Deus mudando nomes, Deus mudando coisas dentro dos lares, Deus mudando vocês de patamar financeiro. Ele é bom, Ele é bom, Ele é bom e te ama, Ele é bom e te ama, Ele é bom e te ama. Confie no amor de Deus, confie no amor de Deus. Isso, mergulhem no poder de Deus, mergulhem na presença de Deus. Nos teus caminhos, Ele é bom, Ele é bom, Ele é bom. Desfrute de um Deus bom, desfrute de um Deus bom, desfrute de um Deus bom. Ele não é homem para que minta, Ele não é o filho do homem para que se arrependa. Ele é bom, nele não há sombra, não há variações, não há dúvida, não há obscuridade. O que Ele falou está de pé, o que Ele falou está de pé. Tu és bom. Cante a bondade de Deus. Ele é bom, 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 aleluia. Ele é bom, Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom em todo o tempo. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Aleluia. Obrigado, Jesus. Aleluia. Em todo tempo és bom. Justiça está em ti. Seu amor é para sempre. Glória a Deus. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Essa só é a primeira ministração, irmãos. Domingo tem mais. Domingo nós vamos mais profundo. Se hoje foi bom, domingo às 10 da manhã vai ser melhor. Então venha e traga mais 10 pessoas, em nome de Jesus. As pessoas precisam conhecer Deus, irmão. Tem muita gente desconfiado de Deus, achando que Deus está fazendo a coisa ruim. E a coisa ruim não tem nada a ver com Deus. Então traga as pessoas para serem libertas, para entender Deus de verdade. Eu tenho o maior respeito pelo evangelho que você recebeu antes desse. Respeito a tua fé. Eu sei, eu já passei por aí. A gente se esforçava e nada dava certo, irmão. Por quê? A gente achava Deus está me opondo, Deus está com a mão, e colocava tudo na culpa em Deus. Mas o dia que eu aprendi que Deus é bom, uau, irmão. O dia que eu aprendi que Deus é bom, eu fiquei tão feliz que eu saí correndo. Aleluia, Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. Eu corria assim na igreja, a igreja era mais ou menos esse espaço. Saí correndo na igreja. Deus é bom, Ele me ama, Deus é bom. Não tem nada a ver com Deus, isso não tem nada a ver com Deus. Glória a Deus, Ele é bom, amém? Espero vocês domingo às 10 da manhã. Levante as suas mãos. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
a comunhão e consolação com o Espírito Santo de Deus seja sobre todos. Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e te proclame o seu shalom, a sua paz, a paz que excede todo entendimento humano. Vai, seja um sucesso. Vá e governe sobre a terra. Que Deus te abençoe.